Álvaro Afonso, projeto 366, um vídeo por dia. Se você escolher ver, ouvir e sentir um vídeo por dia, procurando absorver a sequência de conhecimentos, a sequência de informações, você pode tornar a sua vida muito mais tranquila, muito mais agradável e com muito mais resultados. Por exemplo, vocês sabem o que significa essas duas palavras chamadas assim, dinâmica humana? Vocês sabem qual é o significado de dinâmica humana? Não fiquem chateados se vocês não souberem, porque a maioria absoluta das pessoas não sabe o que significa de dinâmica humana, não sabe. Isso também não é ensinado nas universidades. Então, nesse período de tempo muito triste que o poste anda fazendo xixi no cachorro, então a gente tem que tomar todos os cuidados. Aí eu vou explicar para vocês que há 43 anos eu estudo dinâmica humana. Dinâmica humana não se ensina nas universidades. Dinâmica humana você vai aprendendo todo dia com a vida, e dinâmica humana você vai fazendo cursos e mais cursos. Hoje, graças a Deus, eles são disponibilizados na internet. Hoje eu posso fazer curso com professores que antes ou eu tinha que viajar ou eu tinha que esperar eles virem aqui no Brasil. Mas afinal, o que é dinâmica humana? Dinâmica humana é um nome que define um conjunto de ciências, um conjunto de metodologias, um conjunto de princípios, um conjunto de estratégias, um conjunto de ferramentas envolvendo principalmente o aprendizado de modelos que explicam como as pessoas funcionam. Então, eu não sou especialista, porque hoje, para você ser especialista, você depende da aprovação de determinados conjuntos de pessoas. Então, eu sou, vamos supor, um estudioso há 43 anos, teoria e prática, do que vem a ser dinâmica humana, que inclui tudo, que explica o que acontece dentro da gente antes de aparecerem os nossos resultados nas nossas vidas. Por exemplo, a gente vai começar a aprender uma série de informações sobre nutrigenômica. Nutrigenômica é uma forma científica de você estudar como é que os alimentos atuam nos nossos genes, ok? Aí nós vamos estudar nutrigenômica, vocês vão aprender um pouquinho à medida que eu for conseguindo explicar. E nós vamos também estudar a nutrigenética. Nutrigenética é a predisposição biológica, olha só, predisposição biológica dos nossos genes a interagirem com o ambiente, nesse caso com os alimentos. Agora, vamos deixar para lá se é científico ou se não é científico, porque vocês aprenderam que dizer que não é científico é apenas uma maneira de paralisar o seu cérebro. Aí eu estou falando isso como um ser humano que adora o outro e os outros seres humanos. Então, eu estou dizendo que, como estudioso em dinâmica humana, não é científico, na maioria absoluta das vezes ou significa eu vou paralisar o seu cérebro. E isso é extremamente comum, infelizmente, no nosso país. Existe uma polarização de pessoas que ou não querem
não querem entender ou têm um ganho absurdo em não entenderem, mas elas ofendem, elas desconstroem identidades, elas desconstroem trajetórias, elas magoam, elas fazem coisas horrorosas, principalmente nos congressos de medicina. E a gente que conhece as pessoas, às vezes tem que ficar calado, porque a gente diz, não é possível, eu também não posso julgar, a pessoa tem o comportamento dela. Esse comportamento que você não deve julgar, você deve aceitar e acolher, faz parte da dinâmica humana. Por exemplo, se eu começar a julgar, se eu começar a criticar quem tem esse comportamento, se eu começar a perseguir quem faz isso, eu estou agindo da mesma forma. Agora, eu tenho que ter mecanismos de me proteger, senão eu sou destruído, devorado. Se querem ver um exemplo, a gente fala assim, você tem a parte genética, isso a gente vai estudar, e você tem a parte ambiental. Aí, no vídeo anterior, para vocês guardarem essa pérola, eu disse assim, se você for estudar geneticamente o seu DNA, como eu estou estudando o meu, você vai ver uma predisposição a ser intolerante aos derivados de leite de vaca, você vai ver que você tem uma predisposição muito grande a ser intolerante aos fungos, chamados de Candida albicans, você vai ver que você tem uma intolerância muito grande aos derivados do trigo e que tem glúten, os laticínios com caseína, principalmente caseína, e os derivados de trigo com glúten, você tem processos subinflamatórios e inflamatórios intensos que modificam seus sentimentos, que modificam seus comportamentos, que modificam os seus genes e que causam uma série de doenças inflamatórias. Há quantos anos a gente fala isso? Mais ou menos há 43 anos, pelo menos, né? Mas até hoje continuam dizendo que isso não existe. É um direito de dizer que não existe. Mas a circulação do intestino para o cérebro agora já está mais do que demonstrado cientificamente. E que os alimentos, os poluentes, os fertilizantes, os inseticidas, os pesticidas, os agrotóxicos, os derivados de hidrocarboneto do petróleo, isso aí interfere no nosso DNA, isso aí causa alterações na nossa saúde e na nossa vida. Agora, isso não é para discutir, isso é dinâmica humana, é como funcionam os seres humanos. Então, qual é a minha dica? Acolhe, aceita, não discuta, mas também não deixa a pessoa te destruir. Porque se você deixar a pessoa te destruir, aí ferrou. Se botarem medo em você e você ficar dominado pelo medo, você vai deprimir o seu sistema imunológico. Deprimindo o seu sistema imunológico, o custo vai ser muito alto. Então, nós vamos aqui, humildemente, de boa, sem polemizar, sem polêmica nenhuma, apenas com respeito, nós vamos dizer assim, genética não é destino. Você tem as doenças genéticas, mas hoje a maioria das doenças são causadas pela interação do ambiente com a genética. Por exemplo, vocês vão ver que pessoas como o meu biotipo têm uma dificuldade enorme com a dopamina, mas tem um excesso de norepinefrina, de noradrenalina. Então, lá no cérebro, isso muda completamente foco, atenção, concentração, disposição, humor, energia, inteligências, interações sociais, inteligência emocional, inteligência social. Quando você for aqui aprender que nós metilamos e detoxificamos com certa dificuldade. Mas se você usa
se você usa vitamina B1, se você usa o metilfolato, se você usa a vitamina B6, se você suplementa com a B12 sublingual, se você suplementa, como a gente sempre falou, com vitamina K2, com vitamina D3, se você pega pelo menos 15 minutos de sol diariamente, se você faz 35 minutos de exercício todos os dias, se você entende que bebida alcoólica causa uma permeabilidade intestinal que vai inflamar o seu organismo e você tem que ter moderação com a bebida alcoólica, se você entende que a bebida alcoólica ela vai desmetilar é bagunçar o seu DNA, vai causar alterações no seu humor, no seu comportamento, nas suas relações, vai destruir relações, vai prejudicar vocês. Se vocês entenderem isso, aí vocês vão ter um comando, um certo controle sobre seus genes. Agora, dinâmica humana. Você não pode reconhecer o que você não conhece. Você reconhece se você conhece. Você não pode conhecer o que você não conhece. Não pode. Você tem que ter uma crença de que aquilo existe. Se você diz que não é científico e se você diz que aquilo ali não existe, sabe quando é que você vai reconhecer? Sabe quando é que você vai ver? Hein? Muito tempo depois. E muito tempo depois pode ser tarde. Por exemplo, eu gostaria de ter aprendido tudo isso na universidade, eu gostaria de ter aprendido tudo isso na faculdade, eu gostaria de ter aprendido tudo isso nos colégios, mas se eu ficasse esperando as universidades, os colégios fornecerem essas informações, eu ainda estava esperando. Não é certo ou errado, não é bom e mal. Dinâmica humana estuda como é que você vê os fatos e como é que você constrói dentro de você uma representação desses fatos. Isso é dinâmica humana, é a minha especialidade, bota 43 anos aí. Agora, quanto melhor o mapa que você tem dentro de você, melhor o resultado. No próximo vídeo eu vou começar contando para vocês que ontem eu contratei um personal cérebro training. Eu contratei um personal cérebro training. Aí vocês vão acompanhar os vídeos do Desinflama e vocês vão acompanhar o meu progresso junto com o meu personal cérebro training. Aí vocês vão poder acompanhar o meu desenvolvimento, o meu crescimento pessoal, o meu crescimento na representação dos mapas da vida, porque na década de 90, se vocês não sabem, assim como hoje me chamam de doutor Citocina, graças a Deus, e também me chamam de doutor Cabeção, também graças a Deus, Doutor Paradigma era o meu apelido na década de 90. Mas por que meu apelido era Doutor Paradigma? Porque eu ficava explicando que você não vai discutir com ninguém porque você vai discutir com a representação interna da pessoa. Não faça isso, não discuta. Não discuta, eu sempre passei isso. Eu não quero ter razão. Então o que você quer? Eu quero ser feliz. Eu quero ter controle da minha vida. Se você for querer discutir com quem não quer conversar, você perde o poder das suas escolhas. Você perde o poder das suas decisões. Sabe o que vocês vêm fazendo desde o vídeo número 1? Vocês vêm fazendo isso, a coisa mais gostosa que tem na vida, que é aprender a aprender. Ninguém é culpado de nada, ninguém é culpado de nada, mas nós somos responsáveis por tudo. Fiquem com os universos, fiquem com Deus, fiquem com a proteção que vocês acreditarem, porque crença e valores é um direito nosso. Nós temos o direito de ter crenças e valores. E aí, impor crenças e valores para a gente, essa altura do campeonato, é um pouco forte. Um beijo para vocês.